Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Queridos, nesta manhã de terça-feira, dia 17 de março de 2020, mediante as muitas informações dos últimos acontecimentos deste vírus, coronavírus, nós queremos também dar a nossa posição. Sei que é algo que tem trazido preocupação e que se deve ter bastante atenção. E toda prevenção é pouca. Devemos nos prevenir. Só que nós temos visto que as pessoas têm se esquecido de outras coisas que matam também. Não é só o coronavírus que mata. A Bíblia descreve no livro de Lucas, capítulo 21, versículo de número 10, dessa maneira: então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Ou seja, as guerras também matam. Versículo 11: haverá grandes terremotos. Ou seja, as tragédias naturais também matam. A Bíblia ainda continua a dizer: epidemias, sim, coronavírus, dengue, chikungunya e outras vírus, outras epidemias também matam. A Bíblia ainda continua a dizer assim: e fome em vários lugares. A fome também mata. Me deparei com um vídeo, uma foto de crianças com fome. A fome também mata. A Bíblia ainda diz assim: coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas acontecerem, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e nos cárceres, levando-vos às presença dos reis e governadores por causa do meu nome. A intolerância religiosa também leva à prisão, leva à morte. Queridos, aqui a Bíblia descreve o princípio das dores, os sinais que antecederiam a vinda do Senhor Jesus. As guerras, os acontecimentos climáticos, a mudança climática, terremotos, sinais na natureza. Fala sobre epidemias, fome, intolerância religiosa, sinais que o Senhor Jesus disse que haveria e tem se cumprido. E tudo isso mata. E por que as pessoas não falam sobre todos? Só fala sobre o que está no auge, aquilo que chega até o seu quintal. Porque, infelizmente, o ser humano só se preocupa consigo mesmo. Queridos, é hora de parar, refletir e preocuparmos também com as outras pessoas. Termos o devido cuidado com esta enfermidade que tem vindo, este vírus. Mas também precisamos preocupar com as outras pessoas que têm morrido de fome, em meio a tragédias climáticas, aquelas que estão presas por conta da sua fé. É de se preocupar, que nós só nos preocupamos conosco mesmo. É fato que as notícias têm falado que o coronavírus mata, mas a Bíblia descreve que o pecado mata. Queridos, só que existe uma esperança em meio à morte, em meio a tragédias, em meio à perseguição, e essa esperança é Jesus. A Bíblia descreve que epidemias vieram, que pessoas morreram, pragas vieram, e nos voltamos lá para o livro de Êxodo, capítulo de número 12,
versículo 13, que diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra. Essa passagem é uma passagem que relata sobre a situação em que um povo estava vivenciando. O povo de Deus, o povo de Israel, estava cativo, estava vivendo como escravo no Egito. E Deus usou de algumas pragas para convencer o faraó daquela época para libertar o povo. E a última praga foi a morte dos primogênitos. E esta praga veio sobre aquele povo egípcio. E os filhos, o primogênito de todos, morreram, até o filho do faraó. Mas os filhos do povo de Deus, os primogênitos dos israelitas, não morreram, porque eles ouviram a palavra do Senhor. No texto qual nós lemos, marcaram os umbrais das portas com o sangue de um cordeiro. E quando o espírito da morte passou sobre aquele lugar, e vendo o sangue do cordeiro, não adentrou aquela casa e não feriu, conforme a Bíblia, nem o filhote de um cão. Queridos, Jesus derramou o seu sangue por mim e por você, para te livrar de toda enfermidade, de toda tragédia. Aceite Jesus, se entregue para Jesus e estarás livre de todo mal, em nome de Jesus. E se acaso o coronavírus bater à sua porta, e se acaso você perder a vida, tenha certeza que teremos a nossa vida eterna com o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e tenha um excelente dia. E lembre-se, o sangue do Cordeiro nos livra de todo pecado e de toda morte, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.